Me deu vontade de conversar com vocês nessa live de hoje sobre autorrespeito. Pensa comigo se você sabe se respeitar. Na comunidade do Clube Indesp, que a gente se encontra toda semana, não cobre do outro o respeito que você não se dá. Não cobre do outro o respeito que você não se dá. Sabe que na maioria das vezes, quando a pessoa fala assim, eu não estou sendo respeitada, fulano mexeu com a minha dignidade. Na maioria das vezes, sabe o que ocorre? Você não aprendeu a se respeitar. Você é uma pessoa desrespeitável. Você sente que em alguns momentos as pessoas estão invadindo o seu espaço, desrespeitando você? Se isso está acontecendo, e às vezes até com frequência, procure observar se isso não tem uma causa raiz na sua infância. Se respeito foi uma coisa, que foi um valor que você aprendeu desde pequena e você vivenciou isso. Porque se você veio de um lar onde o pai gritava com a mãe, onde a mãe gritava com você, não te respeitava, provavelmente você não tem familiaridade com essa coisa do autorrespeito. Na PNL nós chamamos de falta de ecologia. Quando algo não está ecológico, é porque não está congruente, é porque está faltando autorrespeito ou respeito pelas pessoas que fazem parte do sistema. E me deu vontade de compartilhar com vocês, quanta gente querida, me deu vontade de compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre uma fala do papai. Quem me acompanha lá no meu Instagram, talvez já tenha visto, já tenha assistido, né? Mas nessa fala do meu pai, eu tenho vários vídeos dele, por acaso às vezes eu encontro algum, porque quando eu acordei para aquela coisa da finitude da vida, eu comecei a gravar muitos vídeos com o papai. E esse vídeo que eu vou mostrar para vocês foi a Daurinha, ela tá até aqui, olha que linda, a Daura, que repostou, porque papai foi professor e ela com muito carinho com ele, no Facebook ela repostou esse vídeo que eu já tinha perdido, que ele não estava lá comigo. Então, amores, respeito passa por aí, né? O quanto eu tenho respeito pela pessoa que eu sou, pelos projetos que eu sonho, o quanto que eu tenho respeito pelo meu corpo, o quanto que eu respeito a minha mente, o quanto que eu respeito o meu coração, porque às vezes eu deixo sentimentos de rancor, de mágoa, de raiva, fazer ninho no meu coração e eu passo a desrespeitar a minha natureza. Então, eu vou passar um pedacinho disso aqui para vocês. Ó. É o amor que prevalece. Tem uma frase assim, o resto passa, o resto morre, o resto esquece. Só o amor prevalece. O resto passa, o resto morre, o resto esquece. Só o amor. E nisso o senhor é bom, né, papai? Então, na fala dele, eu achei tão simples e ao mesmo tempo, se a gente botar isso em prática mesmo, se a única coisa que prevalece é o amor, e quando eu falo de amor, eu estou falando desse amor que nós já temos aqui na nossa fonte divina, se eu aprendo a respeitar esse Deus que habita em mim,
se eu aprendo a cuidar dessa minha casa interna, eu vou aprender de verdade a me posicionar. Eu vou aprender também a ter respeito pelas pessoas. Respeito não é uma coisa que a gente exige, não, sabe? Às vezes eu vejo a mãe, você tem que me respeitar! Eu mesma já passei por isso. Meus filhos pequenos, e eu lá gritando com eles, você tem que me respeitar! Eu sou sua mãe! Ai, ai. Já não tem respeito, até pelo tom de voz, né? Então eu sempre entrego para o outro o resultado da relação que eu tenho comigo. Se eu não aprendi a me respeitar, a respeitar meus sentimentos, a respeitar minha alma, se eu permito que alguns pensamentos venham roubar minha paz, se eu permito que aquilo que o outro faz, fala, deixou de fazer, né, me machuca muito, eu tenho que rever meu sentimento de amor. Porque o que prevalece é o amor. Então, quando o amor, eu gosto muito dessa frase, né, se torna o fio condutor das minhas palavras, das minhas ações, aí sim eu estou respeitando a minha natureza divina. Só que não é tão simples, né, gente? Porque tem muita coisa que está arraigada lá da infância. A gente repete muito aquilo que a gente viu, aquilo que a gente aprendeu. Então é muito comum, né, a pessoa que foi desrespeitada não aprender a respeitar o próximo. Um filho que sofreu a ferida da humilhação, ele tem facilidade de humilhar os outros. Se a pessoa foi muito criticada, foi muito exposta, ela vai fazer isso. Se a pessoa passou lá por uma experiência onde ela teve a ferida da rejeição, ela vai se rejeitar, ela vai ter facilidade para se sentir rejeitada. A necessidade dela de ser aceita é grande, mas como ela às vezes tem essa programação, essa ferida, eu não tenho valor, qualquer pessoa, sabe? As pessoas me desrespeitam, me abandonam, me rejeitam. Se a crença é essa, ela vai viver isso. Por isso, meus amores, é muito importante eu parar para me autoconhecer. Saber que essa questão de respeito, ela não está lá fora de você gritar, de você impor, de você bater a porta. Eu não aceito mais você fazer isso comigo. É você que está fazendo com você. É você que não se posicionou muitas vezes. Quando eu já passei por tanta situação na minha vida, assim, e em algumas situações eu senti que o que faltava era respeito por mim mesma. Por eu ter vivido algumas experiências na infância, no passado, eu achava que me tratar de qualquer jeito tá tudo bem. Para mim qualquer coisa tá bom, né? Depois eu vi que estava tudo errado. Para mim não pode ser qualquer coisa, porque eu sou uma filha de Deus, eu sou uma pessoa boa. Mas enquanto eu não melhoro essa relação comigo mesma, enquanto eu não melhoro a minha autoestima, eu não vou saber me posicionar. Recentemente eu fui fazer um atendimento com uma mulher que, assim, ela não aprendeu a se respeitar. Ela não aprendeu a se respeitar. A forma que ela trata os filhos, o marido, é de uma grosseria assustadora. Não tem gentileza, não tem amor, não tem carinho. E aí, com isso, o que ela faz com ela? Ela machuca a natureza dela. Olha que incrível. Todas as vezes que você faz mal para uma pessoa, que você critica o outro, que você julga, que você é arrogante, agressiva, a primeira pessoa a sentir é você. Por quê? Porque
porque isso está faltando autorrespeito. Eu estou desrespeitando a minha natureza quando as minhas atitudes acontecem através motivadas pela raiva, motivadas pelo ódio, motivadas pela dor, motivadas pelo ego, né? Então eu desrespeito muito a mim mesma. Escreve aí para mim. Você é uma pessoa que sabe se respeitar? Na sua conversa com você mesmo ou com você mesma, você se acolhe? As emoções que vêm te visitar, você procura ter uma conversa com essas emoções? Como a gente aprende na PNL, o nosso corpo é como se fosse uma pousada de portas abertas e as emoções vêm. Quantas vezes a gente fica com raiva de uma atitude do outro e depois a gente morre de raiva por ter aceitado a atitude do outro, e depois a gente fica com raiva porque ficou com raiva, porque aquela pessoa é importante para mim, depois a gente fica se sentindo culpada. Então vai acumulando tanta emoção tóxica que eu não aprendi a lidar, que eu estou desrespeitando profundamente a minha natureza, né? Então o acolher não significa que eu fiz isso, tá tudo bem, foi o melhor que eu fiz, não. O acolher é eu me conhecer, é eu perceber assim, quais são os gatilhos que me tiram do eixo. O meu podcast de hoje foi sobre isso, né? Perdão sem correção é em vão. Não sei se alguém de vocês que estão aqui comigo, se vocês, né, me acompanham lá no meu podcast, Priorize Você. Então, é mais ou menos assim, perdão sem correção é em vão, porque qualquer coisa que eu faço assim da boca para fora não vai ser sustentável. Então, quando às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que me respeitar. Gente, com todo respeito, né? Falando de respeito, às vezes eu vejo a pessoa assim numa compulsão para sair, compulsão para beber, compulsão para comer, compulsão para machucar o corpo. Sabe, pessoas às vezes que não tem um espaço sem tatuar. Meu Pai do céu! Pessoas às vezes que muito facilmente se entregam nas relações, dependência emocional, falta de respeito. Como é que você vai ter intimidade com uma pessoa que você nem sabe quem é? Você tem que se valorizar. Nós temos que nos valorizar. Eu não sou uma mercadoria barata que estou assim na prateleira e vem, me usa, abusa. Não. Se eu não aprendo a me respeitar, eu vou sofrer muito. Porque eu estou desalinhada da minha natureza humana. Durante muito tempo, né? Quem me conhece sabe que eu sou pedagoga, quando eu era orientadora educacional. Há muitos anos atrás, eu estudei muito com Flávio Gicovati. Não sei se alguém conheceu ele, um psicólogo muito querido que não está mais entre a gente. E ele ensinava muito, né? Tinha livros sobre isso, sobre orientação sexual. E isso era uma coisa para mim que me chamava a atenção, pelo fato de eu ter tido alguns recalques, alguns traumas nessa área. E uma coisa que o Flávio falava e que para mim faz todo sentido é que a natureza da mulher é muito diferente da natureza do homem. E ter respeito por essa nossa natureza é muito importante. Quando a mulher vê um homem, por mais que ela fale assim, que gato, que, sei lá, que macho, que homem,
o que ela sente de cara não é atração. Na natureza dela, não é. O que ela sente é ternura, é vontade de conectar, de conhecer quem é essa pessoa que habita esse corpão. Muitas vezes, até para ela poder desrespeitar essa natureza dela, às vezes ela tem que estar bêbada, ou estar meio que fora dela mesma, e aí vai e tal, desrespeita, né? Esse ritmo, esse jeito. E depois de uma noite que ela tem com uma pessoa assim, o sentimento que ela tem é de culpa. Às vezes ela tem até raiva dela mesma, porque foi muito precipitado, o amor não é isso. Enquanto o homem, quando vê uma mulher, né, por causa dessa glândula hipófise, ele sente atração de cara, na mulher não é bem assim. E se a gente aprende a se respeitar e entender que, né, que é diferente, são em tempos diferentes, a relação tem tudo para ser maravilhosa. Mas não dá para ir com tanta fome ao pote mesmo. Agora, se eu não me conheço, como que eu vou saber disso? Se eu não parei para estudar como é a natureza feminina, quais são meus pontos fracos, quais são as carências que eu estou querendo preencher com o amor do outro. Quantas vezes, né, o fato da mulher ter tido um pai ausente, um pai que não deu amor, ela fica buscando um pai numa relação com o outro. Ela não está procurando um amor, ela está procurando um pai que me proteja, que me ama. E está se anulando no seu querer. Uma vez eu encontrei com uma menina linda, né, com seus 36 anos. Ela, agora eu encontrei alguém que me ama e que me respeita. Falei, peraí, e você não conta? Você ama essa pessoa? Você ama? Não, mas ela me aceita. Falei, cuidado, que você de repente pode estar preenchendo a sua carência com o outro. Isso não te dá sustentabilidade. Né? Não cobre do outro o amor que nem você se dá. Então, quando eu estou preenchida desse sentimento de autorrespeito e de amor, eu não sou uma presa para qualquer agressor. Pensa nisso com carinho. O quanto eu respeito a minha natureza. Conheço mulheres que estão, se entupindo de remédio. Porque está num relacionamento em que ela tem que se anular, que ela tem que não pode se posicionar. Não, talvez ela não tenha que. Talvez o que ela precisa é desenvolver uma habilidade para poder se posicionar. Eu conheço mulheres, pais, homens que não se posicionam com os próprios filhos. Eu estou assustada com isso. Eu dou treinamento nas escolas, o pai, menino com 5 anos, não vai para psicóloga, filha, que eu não dou conta de você, não. Falta de respeito, sabe? Respeito com o papel que foi autorizado por Deus, foi concedido por Ele para você, para ser mãe, para ser pai. E você está desrespeitando isso, porque você não está confiando na sua capacidade, você não está se capacitando para isso. E todas as vezes que eu não me respeito, eu desconecto de mim mesma. Faz sentido, amores? Então dê uma olhada se porventura você está com dificuldade de respeitar quem você é na sua natureza. Perceba se porventura
algumas feridas suas que não foram curadas, assim como as minhas também, sempre estou olhando para isso. Estão de alguma forma machucando as relações. Quem não se respeita, não respeita o outro. Um dia eu estava no hospital com meu esposo e a gente aguardando no nosso quarto, e eu achei muito interessante assim, né? Tava só nós dois, eu dormi lá, ele estava num procedimento, e de manhã, de madrugada, a enfermeira vem e abre a porta sem pedir licença. Eu achei aquilo tão desrespeitoso, sabe? E às vezes chega para mexer com o corpo de uma pessoa sem ter aquele cuidado. Você vai abrir a camisa, a roupa de uma pessoa, peça licença. Eu sou daquela criação que se a mamãe fazia um bolo, eu não sou a primeira a ir lá cortar o bolo. Papai, se tivesse um queijo em cima da mesa, ele não era o primeiro a cortar. Ele falava que era falta de respeito. É o dono da casa, é o dono do bolo, é o dono do queijo que tem que autorizar. E eu conheço crianças que saem metendo a mão nas coisas, na casa das pessoas. E às vezes nem é tão bom, porque às vezes isso é tão forte, essa crença, né? Que eu me lembro no intercâmbio que eu fiz, que foi pouco tempo, lá em Berkeley, na Califórnia, e foi muito incrível, assim, o quanto eu estava com um cuidado exagerado numa casa que eu estava pagando para ficar. Eu não conseguia tirar uma fruta da fruteira porque eu achava que era falta de respeito. Porque quando a gente está na casa do outro, a gente tem que respeitar, não é assim? Na PNL a gente chama de posições perceptuais ou perceptivas. Se eu estou na casa de alguém, eu devo chegar na segunda posição. Quem manda aqui não sou eu. Se eu estou no quarto do meu filho e falo, esse quarto é seu, então eu não chego metendo a mão, criticando, não. Eu vou ter uma conversa, tudo bem que a casa é minha, mas é na segunda posição, não é desrespeitando tudo. Se eu não ensino sobre respeito a uma criança, ela vai se tornar um adulto desrespeitoso, que sai invadindo os espaços, fazendo do jeito dele. Não é verdade? Então, do que a gente viu ontem, estou querendo reconectar, tem algumas pessoas que estavam conosco ontem. Então, que legal. A Aparecida falando aqui, ela é desse tempo também. Então, quando a gente fala que o amor é a nossa natureza, e quando a gente consegue ter respeito pela nossa natureza, nós conseguimos fazer com que esse amor seja também projetado para o outro, projetado também através das nossas atitudes. Mas às vezes eu me desrespeito o tempo todo. Aquela brincadeira que eu sempre faço aqui, né? Se filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, filho de Deus pode ser tratado de qualquer jeito. O quanto eu respeito a minha natureza humana, sabendo que, antes de tudo, tem uma alma que habita aqui. Tem uma essência divina que habita aqui. Vai chegar um tempo que essa casquinha aqui, vai para a terra. Vai virar adubo ou vai virar pó. O quanto que de verdade eu estou respeitando essa minha natureza. Aí me deu vontade de ler para vocês esse texto que eu tenho quase certeza que vocês já conhecem. Antes de ler esse texto, eu vou refletir isso aqui com você que está aqui comigo. Parece uma tarefa bastante difícil tratar com amor aqueles que nos fazem mal.
aqueles que não nos respeitam. Porém, é quando jogamos rosas aos que nos lançam pedras que refletimos o exemplo do nosso piedoso Pai, que reconhece nestes filhos a fidelidade à sua palavra. E talvez você se lembre, eu me lembro sempre do Cid Moreira, né? Coríntios, nesse texto de Coríntios, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. E a crença que eu tenho é que o amor, ele é um exercício. Como seria se no dia de hoje a gente começasse a ter atitudes mais gentis com a gente mesmo, a respeitar mais a nós mesmos? Como, Luísa? Prestando atenção. Peraí, esse negócio que eu estou falando comigo agora, será como nós aprendemos ontem na autoempatia? Será que eu vou fazer dessa historinha a minha verdade? Que historinha é essa que eu estou falando para mim? Que pensamento é esse? É um pensamento intruso que está fazendo eu ter raiva de alguém? Que está me impedindo de criar conexão? Às vezes pode ser. Então, como é que eu posso ter um respeito assim tremendo, maravilhoso pela minha natureza? Não fui eu que me criei. O quanto pensar desse jeito está desrespeitando a obra-prima do Criador. O quanto pensar desse jeito está desalinhado com quem eu sou na minha natureza. Para mim, é o autoconhecimento que me ajuda a aprofundar, mergulhar, entender que aquela pessoa que eu chamo de meu inimigo número 1, essa pessoa que me faz tão mal, é seu professor, é seu personal trainer. Na aula de ontem, uma participante do Clube Indesp falou sobre isso. Aí quando a pessoa não reconhece o trabalho da gente, e quando a pessoa não valoriza o trabalho da gente, quando a pessoa não respeita a gente, então ao invés de você ficar meio que mendigando isso dos outros, volta a sua atenção para você. E se eu aprendesse a valorizar mais meu trabalho, a ponto de não precisar que o outro me elogie? E se eu aprendesse a me respeitar tanto, que independente do que o outro fala, não vai abalar esse sentimento que eu tenho por mim? Então, na PNL, uma coisa que a gente aprende é que o que está lá fora é o reflexo dessa relação que a gente tem com a gente. Autorrespeito não é uma coisa teórica,
é nas atitudes do nosso dia a dia. Quando a gente convive muito com a pessoa, né? Eu tô com o amor meu há muitos anos, é incrível, assim. Às vezes eu, né, em alguns momentos, meus filhos, quando moravam, a gente morava junto, que eles não tinham ido embora de casa, às vezes um comentário de um filho meu marido falava assim, não fala desse jeito com a sua mãe não, filho, ela não gosta. Olha que bonito. Você pode se posicionar. Quando alguém está faltando com respeito com você, você não precisa enfiar o dedo na cara e entrar nessa frequência do outro, nessa consciência animal. O que o animal faz? Ou ele agride ou ele foge. Ou você vai embora magoada, machucada, ou você fala coisas que depois você fala, ai meu Deus, pra quê? Então eu dou permissão para o outro para ocupar um espaço sagrado aqui no meu coração e bagunçar meu mundo interno quando eu não aprendo a me respeitar. Mas eu posso falar para a pessoa, eu tenho uma dificuldade muito grande de processar as coisas quando você fala nesse tom. É uma dificuldade que eu tenho, é incrível, assim. É um problema meu que eu tenho que tratar, mas assim, você quer me ajudar? Fala num outro tom comigo. Então eu falo da minha dificuldade, e é real, e faço um pedido. Eu lido com o significado que eu dou para as coisas. Pensa sobre isso. Então, o que faz eu ter raiva de alguém não é o alguém, mas é a forma que eu enxergo esse alguém. Na minha vida, o tempo todo eu tenho desafios. E as coisas vão ficando muito mais fáceis quando eu percebo que o desafio tem a ver com o jeito que eu encaro, com a lente que eu estou colocando. Se você fosse completar essa frase, olhando para a sua vida agora, eu falto com respeito comigo quando... Escreve aí, quando... Não precisa escrever a palavra toda. Eu falto com respeito comigo quando eu me prometo algo e não cumpro. Falei que ia cuidar da minha saúde física. Falei e não respeito isso. Não, eu sou uma pessoa que não tem palavra comigo. Será que é isso? Eu falto com respeito comigo quando eu falo alguma coisa com a outra pessoa e depois eu mesmo não cobro mais. Eu falto de respeito comigo quando eu tô sufocada e não falo o que eu tô sentindo. Eu falto de respeito comigo quando eu deixo o outro me maltratar. Quando eu tô agindo através do medo, da raiva. Eu falto de respeito comigo quando eu tenho conversas tão ruins comigo que tá acabando com a minha autoestima. Eu falto de respeito comigo quando eu estou me entupindo de remédios sem procurar cuidar. Olha, gente, o trem até fez festa aqui. Esse é um símbolo, assim, pra gente poder mudar, né? Eu falto de respeito com o meu corpo quando eu estou comendo compulsivamente aquilo que ele não necessita. Quando eu estou assim, sabe, além do meu peso, é falta de respeito. Eu falto de respeito comigo quando eu estou comprando coisas que eu não necessito. Que na realidade o que está tendo é uma compulsão muito grande quando eu quero preencher uma carência com coisas materiais. Eu falto de respeito, com respeito comigo, quando eu deixo meus projetos engavetados,
quando eu não contribuo com o universo, com as ideias que vêm do coração da minha alma. Se você fosse interagir um pouquinho comigo, eu falto com respeito comigo quando me deixo levar pelos desejos. Olha, gente, desejo muitas vezes é coisa do ego. Né? É aquele negócio assim, eu vou ali, agora eu falto de respeito comigo quando eu estou buscando mais prazer na minha vida do que esse bem-estar interno, fazendo por fazer. A minha palestra hoje, a 1h, vai ser sobre comunicação com a PNL. E à noite, lá com os maçons, vai ser sobre felicidade. E você sabe que eu gosto tanto desse assunto, que eu tenho até esse livro aqui, ó, Felicidade é uma Escolha. Você que está comigo agora aqui, se quiser ganhar esse livro, participar desse sorteio que eu vou fazer com vocês, eu preciso ver a sua participação aí. Você pode tirar um print, postar no seu stories, marcar lá Indesp ES e luisalopes.pnl. Escreva alguma coisa que fez sentido para você. Quem sabe felicidade é uma escolha? Você escolhe ser feliz? Não tem como você falar, eu sou uma pessoa muito feliz, mas eu não respeito a mim mesma. Não tem como você ter relacionamento saudável se você não se respeita. Não tem como você respeitar o próximo se você não se respeita. Então nós podemos desenvolver essa habilidade de respeitar a nós mesmos. Marca lá, Indesp ES, Indespes. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas tóxicas. No corredor da vida, pessoas vão e vêm, você, às vezes, circunstancialmente, tem alguém que é tóxico e está do seu lado. O fato de você se relacionar, né, de uma forma situacional com alguém que é tóxico é uma coisa. O fato de você deixar o tóxico do outro invadir o seu ser é falta de respeito. Às vezes você tem um pai que é tóxico, o jeito dele. Foi assim, foi criado assim, não foi respeitado. E não dá para eliminar ele da sua vida às vezes. Mas eu consigo relacionar com ele, considerando essa deficiência que ele tem de mostrar amor, de não ter diálogo. Eu olho para as qualidades e tudo flui melhor. Quando o tóxico lá fora não invade o meu ser, tá tudo bem. Então, meus amores, gente, eu conversei demais. Quando me relacionar, é importante a gente ter essa consciência, né? De não deixar a porta escancarada. A pessoa invade meu coração, o pensamento invade a minha mente, é um vírus que está acabando com a minha alegria. A historinha que eu conto vira minha verdade. Sabe, parece que estou sempre grudado num trem que está desrespeitando a minha natureza. Então, meus amores, tá aí o meu recadinho com todo amor para vocês. Lucivaldo tá aqui, quanto tempo, quanta gente querida. E aí eu falo para vocês, né? Nós estamos aí refletindo, inclusive nesse período, sobre a finitude da vida. Fiz até um episódio sobre isso. Então, se a única certeza que a gente tem é que essa viagem aqui termina e nós não sabemos qual é o momento, por que não deixar o melhor de nós fluir? Por que não aprender a nos amar? A reconhecer os pontos fracos que nós temos, cuidar de nós com carinho para entregar o melhor para o outro. Sabe por quê?
Porque quando eu estou cheia das minhas feridas, cheia das minhas dores, cheia das minhas dívidas, cheia dos meus boletos, cheia dos meus problemas, eu estou sendo muito egoísta, porque eu não vou ter atenção livre para ajudar a humanidade. Mas quando eu aprendo a me autoconhecer, quando eu desconstruo essas crenças limitantes que estão me deixando um patamar muito abaixo do que eu poderia estar, eu aprendo a me curar. O autoconhecimento cura a gente, sabe? E a PNL para mim é o caminho mais poderoso. Tá aqui. O convite que eu tenho para vocês vai ter uma jornada linda de lives no canal do Indesp ES, no Instagram, Indespes, que vai acontecer a partir agora de novembro, às 12h37. Vamos estar entregando muito conteúdo, é a jornada Black PNL. Se você ainda não fez PNL, venha! Enquanto eu estou aqui com saúde, estou viva, estou feliz, estou com uma bagagem incrível para poder interagir com você, compartilhar com você. Tem uma turma agora em janeiro, de 16 a 26, 11 dias direto. Mergulha com a gente nessa jornada. E se você não consegue de jeito nenhum, venha para o Clube Indesp. Gente, o Clube Indesp tem um valor simbólico de R$ 99,00 por mês. Você tem um ano de PNL. Um ano. R$ 99,00 por mês. E sabe o que eu estou oferecendo para vocês aqui? Um Black adiantado, um Black Friday Clube Indesp. Se você mandar um recadinho para mim, eu ainda vou conseguir antecipado para você um cupom de 30%. Isso significa menos de R$ 60,00 por mês. Para você ter 70 aulas de PNL, uma plataforma riquíssima, e toda semana a gente está junto. De uma forma interativa pelo Zoom. 2 horas juntos, 1h30, 2 horas. Ontem nós falamos sobre autoempatia. Nesse próximo nós vamos aprender a curar o sistema familiar. Quantas crenças que nós temos que tá lá naquela criança que não foi curada ainda. Tá aí, meus amores. Quem não fez ainda, o que vocês estão esperando, gente? Turma 208, vai ser agora em janeiro. Hoje a gente falou de autorrespeito. Quanto mais eu me conheço, mais eu respeito a mim mesma. Quanto mais você conhece como funciona um celular, mais você vai ser cuidadoso com ele. Quando mais você sabe como funciona um carro, melhor você vai dirigir ele. Só que você é muito mais, né, do que qualquer máquina. Para e vá se autoconhecer. Sair dessa ilusão que a resposta está lá fora. De 0 a 5, quanto que valeu a nossa conversa? Espero que vocês coloquem em prática, me acompanhem lá no meu Instagram, no podcast, Priorize Você, e também no canal do YouTube. Me dá uma força lá no meu canal do YouTube, gente. Toda semana eu coloco conteúdo lá e eu vou ficar muito, muito feliz, né, de vocês estarem me ajudando a divulgar esses trabalhos. Beijo carinhoso, amo vocês. E estamos também, a Rebeca querida, estamos também programando um encontro maravilhoso da comunidade do clube, tá, gente? Se organizem para isso, me acompanhem, estaremos juntos. Beijo grande, gratidão, gratidão mesmo.